Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou a Adriana Carla para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que está aí nos acompanhando. O assunto que eu trago hoje, nós vamos falar sobre internet segura, né? Nós vamos falar como usar a internet sem ser usado por ela. E para falar sobre esse assunto que está muito em alta, a gente convidou aqui a jornalista Marta Gardênia, mais uma vez ao Entrevistas DPE. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de sempre. Toda vez que eu puder vir aqui falar de alguma coisa que vai acrescentar, que vai somar, que é importante, pode chamar que eu estarei. Muito obrigada. Desde já a gente agradece, né, você ter vindo aqui disponibilizado seu tempo para estar passando essas informações, somando com a gente sempre, Marta. Gratidão sempre. Mas, primeiramente, fala para a gente de onde é que surgiu essa ideia de que nós podemos ser usados pela internet. Conta para a gente. Então, essa é o tema de uma palestra que eu estou fazendo para adolescentes. A princípio, nós começamos por alguns projetos sociais. O primeiro é o Sanitarista Mirim. Aliás, eu fiz essa palestra nesse mesmo molde para os adolescentes lá do Teamar, para os adolescentes com autismo. Que interessante. Porque tem uma pesquisa, Adriana, de uma psiquiatra que fala que as redes sociais bem utilizadas em questão de tempo, de conteúdos bons, elas beneficiam a socialização dos adolescentes e adultos autistas, porque ali eles se sentem mais confortáveis, lógico que tudo é supervisionado, tem que ter segurança, tem que ter um monitoramento, mas que as redes sociais fazem bem para esse público quando bem utilizada. E aí, essa palestra, a princípio para jovens, é para falar porque a internet ele é um lugar bacana para a gente estar. É um lugar interessante de informação, de troca de conhecimento, de socialização, de fazer amigos, de empreender. Então, tem uma infinitas possibilidades de você estar na internet. Mas, como que o uso das redes sociais, os estudos dizem que libera dopamina, e dopamina é um neurotransmissor que faz a gente sentir prazer, motivado. Então, a gente vai usando mais e mais e mais. E quando a gente começa ali a rodar o dedinho na tela, se a gente não tiver noção de tempo, assim, opa, a gente passa o dia inteiro, a gente se perde ali. E não é só criança, não é só adolescente, nós adultos que já temos tantas tarefas, tantas obrigações, ainda assim a gente consegue se perder. Então, a ideia da palestra é como usar as redes sociais sem ser usado por ela, é justamente essa: fazer o bom uso em tempo, em conteúdo das redes sociais, para que não haja nenhum dano em quantidade, excesso de tela, porque o excesso cansa a nossa mente, tira a criatividade, às vezes causa ansiedade, depressão, e são coisas que não são tão boas, né? Mas quando eu faço um uso moderado, Com equilíbrio, um uso de conteúdos bons, né? Conteúdos que não fazem mal. Saber filtrar, né? Isso mesmo. Saber filtrar o que a gente vai ver, o que a gente vai escutar, é também um dos segredos do bom uso, não só da internet, de qualquer outra coisa que a gente faça, a gente precisa saber filtrar o que é bom e o que é ruim. O uso da internet, ele tem os prós e os contras, né? Que são os malefícios que causam à saúde pelo fato do excesso. E também a gente tem nessa ferramenta ali um mundo, né? Você pode utilizar para o bem e para o conhecimento, sabendo usar ali, filtrando, usando com moderação. Uma coisa que a gente sempre tem que dar para as crianças, principalmente, limite. Porque hoje você vê jovens altamente viciados, até a gente mesmo que tem essa consciência dos malefícios que isso traz, sendo usado em excesso. A gente vê quando você diz, a gente está ali, quando vê já perdendo, passou-se horas, né? E o que a gente deve fazer nesse caso, né? Quando a gente já está extrapolando, já está fora do controle. Então, tem uns estudos que limitam a idade ao uso de tela. Até 2 anos, criança não deve ter tela, porque isso não é bom para o desenvolvimento dela cognitivo, emocional, psicológico. Depois dessa idade, pouquíssimo
tela, 1 hora, que eu ainda acho que é muito uma criança de 3, 4 anos, mas a partir dos 11 anos até os 18 é aconselhável 3 horas de tela, e essas 3 horas não é só no celular, é também os jogos de computador, jogos online na televisão, os jogos que eles... videogame, também inclui videogame nessas 3 horas. E quando gente, segunda-feira passada, eu acho que foi a palestra, e muitos pais participaram, e eles, meu Deus, o meu filho fica 6, o meu filho fica 8. Aí eu falei, então agora você pode exigir dele e monitorar para que seja 3 horas. E muita gente, nossa, mas eu não consigo, tem muita coisa para ver. E em relação a crianças e adolescentes, eu vejo que os pais, eles têm que colocar mais para fora a sua autoridade de pai e imposição mesmo, ser mais né? firme, Ser né? mais firme, porque hoje em dia a gente tem pais que não querem... É muito flexível. E essa flexibilidade, você coloca o seu filho num caminho que às vezes você perde. Aí você vê tantas famílias sofrendo por isso, tantas famílias que o filho está matando o pai e etc. Por quê? Porque não houve um controle. Não tem como você não controlar um jovem de 12 ou 13 anos. Como assim você não controla? Quando vem querer reparar, já é tarde. Aquela criança já saiu ali do domínio. Para ele tentar colocar de novo uma regra, um limite naquela criança, naquele adolescente, já está tarde demais. É bem difícil, já não está mais querendo atender o pai nem a mãe. Isso mesmo. Porque foi criado solto, digamos, com muita liberdade, né? Achando que é um pouco dono de tudo, né? Porque criança é inteligente, criança ela tem aquele jeitinho. Então, se você não começar desde cedo a educar o seu filho, a impor limites, desde pequenininho mesmo, em tudo. Porque a gente tem coisas que é de crianças e tem coisas que a gente fala que é de crianças, mas que se você não corrigir, você vai ter na adolescência um problema. E porque a adolescência por si só, ela já é uma fase complicada para a criança e para o pai, porque ela não é nem criança mais, mas também ela não é adulto. Tá naquela fase de transição, de saber quem ela é, de identidade, de massa, com os amigos, quem eu sou, né? Você vê, aí ele começa ali aquela fase de querer usar todo preto, aí depois muda, de querer ser roqueiro, de querer ser isso, que ser aquilo. Por quê? Porque é tudo muito confuso na cabeça. Então, se não tiver em casa pais que tragam seu filho para a realidade, que norteiem, que diga, isso você não vai fazer porque eu sou seu pai, eu que mando, quem decide as coisas ainda sou eu. Aí é a hora que você perde o seu adolescente, que você perde seu filho, e aí ele fica preso num quarto, ou então ele começa a mente vazia, oficina do diabo, né? Exatamente. Aí começa a ir para um caminho que às vezes não tem volta, infelizmente. Por isso que hoje em dia, a gente vê tantas coisas ruins na internet. Mas aquilo ali não começou da noite pro dia. Aquela criança não chegou naquele dia e falou, hoje eu vou matar meu pai, minha mãe e meu irmão. Não. Aquilo ali, foi o quê? Desde os 7 anos ele tava lá, nos joguinhos online, conversando com desconhecido, 7, 8, 9, alimentando, sabe lá o que ouvindo, quais os conselhos, quais as referências. E aí, dá no que dá, nada é da noite pro dia. Eu sei, eu tenho filhos, olha, tá difícil, porque tem um momento que a gente sai para trabalhar. Sim. Né? Assim como outras mães também estão acompanhando. Sai para trabalhar, deixa com outras pessoas cuidando, ou com outra pessoa da família que não dá tanta aquela atenção como os pais, como a gente dá. Então fica muito mais difícil você estar ali. Mas o que é que eu faço em relação a isso? Eu converso, eu oriento, eu falo como é que está o mundo lá fora. E a gente que fica ali muito atenta nos filhos da gente, a gente começa a ver coisas acontecerem, como tipo comparações, né? Às vezes você vê que não é coisa natural dele, do dia a dia dele, mas ele tá fazendo comparações, ele quer isso, ele quer aquilo, meninas se comparando em questões da beleza, de corpo, porque de aquelas ter coisas coisa perfeitas, não, né? Crianças, ele tem isso, ele tem aquilo, e aí onde entra aquela conversação toda. A sua vida não é assim, a sua vida é assim, 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 isso aqui é coisa de internet. E muitas vezes, e na palestra eu falo sobre isso, sobre a comparação, a validação que o adolescente tem necessidade. Porque ali na internet é só um recorte de uma realidade. E muitas vezes de uma realidade que nem existe. Que não condiz com a dele. Porque você também vê muitos casos assim, um dia a mulher tá lá postando que recebeu flores, uma semana depois ela foi espancada.
Então, assim, aquelas flores, qual o momento que ela recebeu aquelas flores? O que é que tem de por trás daquilo? O que é verdade, O que é que né? é verdade? Então, assim, a gente coloca ali na internet o que a gente quer. E tem gente que às vezes está mal, mas vai lá, posta uma foto, coloca um filtro, coloca uma frase de impacto. Então, você tem que entender que nem sempre aquilo é real. Que muitas vezes aquilo é só para... Não queria usar a palavra enganar, mas é passar uma realidade que às vezes não existe. Às vezes até uma fuga de uma pessoa. Aí você vê famosos que estão se amando. Aí no outro dia eles se separaram. Como assim alguém que se amava todos os dias até ontem, hoje já se separa? A gente vê muito isso, Aí será né? que realmente tudo que postou era amor mesmo? Porque nenhum casamento, nenhum relacionamento acaba também da noite pro dia. É como costumam dizer, nas redes sociais tudo é muito bonito, e tudo é né? muito perfeito. Tudo é muito perfeito. E a gente tem que trabalhar a autoestima do nosso adolescente para ele não se comparar. E a gente também tem que não se comparar, porque também tem adultos, tem mulheres que a gente hoje vê vários estudos de pessoas entrando em depressão, pessoas ansiosas, por quê? Porque ela vê, olha só, a fulana tá trabalhando em tal lugar, a fulana comprou um carro, a fulana foi para tal país, a fulana isso, a fulana aquilo, e a gente nem sabe de onde que veio aquele dinheiro, a gente nem sabe o que que ela passou para ali. Então, assim, não dá para eu comparar a minha história com a sua história, não dá pra gente comparar as nossas realidades. E aí isso entra o fator de trabalhar a identidade da criança, trabalhar a identidade do adolescente, da pessoa, para que saiba que a minha história é única, eu sou único e eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho, e muito embora não seja o que talvez eu queira, mas isso também não é empecilho para eu no futuro não ter aquelas outras coisas e muito mais, né? Eu acho que aí você trabalha tantas coisas, acho que essa questão da rede social, Adriana, dá para você fazer um apanhado tão grandioso, porque você trabalha muitos valores nas crianças e adolescentes, você pega muito exemplo. E a gente também precisa de uma sociedade que trabalhe mais valores, que valorize os valores mais do que coisas, né? Que fale, olha, você não é um objeto, você não é um produto, você é uma pessoa, você é um ser humano, você tem uma história. E aprenda até mesmo a honrar mais os pais, né? O sacrifício daquele pai que está ali oferecendo, que muitas vezes pegou o salário, juntou meses para dar um telefone para aquele adolescente, para aquela criança. Exato. Então, a gente pode usar todos esses conflitos para gerar valor. E eu falei muito sobre isso nessa palestra, porque tinha pais, e a gente vai trazendo vários assuntos pertinentes, porque nada é só aquilo, né? É muito amplo todos esses debates. Não é só sobre rede social, é sobre família, é sobre sonhos, sobre valores, sobre comparação, sobre futuro, sobre identidade. Com certeza. E hoje está muito em alta. A gente tem muito que falar sobre isso porque é um mundo muito amplo. Ele vem aí abrangendo muitas situações em volta do ser humano. Então, se a gente hoje, como pais, não se alertar, não falar sobre essas questões e for deixando passar, isso vai gerar aí futuramente danos aí irreversíveis. Isso mesmo. Né? Tanto como para a saúde, como psicológico. A gente lê o que tudo isso pode causar. Desde a saúde ao psicológico de um ser humano. São muitos danos. E hoje em dia, o que o jovem, a criança, o adolescente, ele busca na internet? Jogos, vídeos, aqueles vídeos que não agregam muito. Sim. Eu costumo ver o que é que meu filho tá olhando. E a gente tem que ver, né? Porque aí fala assim, não, mas eu tenho que triste. respeitar a liberdade do meu filho. Lá em casa eu tenho 2 de 19 anos e nunca teve essa história, mãe, tem que respeitar a minha liberdade, minha privacidade. Não existe isso. Não existe isso. Por isso que você vê, aí você vê crianças, meninas, que aí às vezes são aliciadas sexualmente, exatamente, são vítimas de pedófilos, porque o pai, né? Porque falaram que tem que ter uma tal de liberdade, de privacidade. Como, gente? Se você não tá fazendo nada de errado, porque é privacidade. Você tá protegendo o seu filho. Isso, aí você vai criando várias coisas. O que eu costumo... E perdendo os direitos dos pais, os deveres. O pai pode pegar perdendo o celular, a autonomia, gente. E olhar o seu celular, olhar o seu histórico no seu computador e conversar. E tem que ter essa liberdade. Não você pegar agressivamente, mas falar, posso ver o que você tá pesquisando? Posso ver qual é esse jogo? O que é? Porque se não tem nada de errado, por que eu vou esconder isso em tudo? Não, mas é porque você tem que confiar em mim. Não, eu confio em você, mas eu quero ver.
E ponto. Eu falo sempre para os meus filhos. Não tem problema. Eu confio em você, eu não confio. Quem está por trás dessa tela conversando com você, que tipo de mensagem essa pessoa está te passando, que tipo de influência você está sofrendo através desse vídeo, o que é que você está passando para sua cabeça. Ai, mãe, mas eu não estou vendo nada demais. Eu disse sim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Da minha forma de mãe, como conversar, né? Que a gente busca vários meios de convencer o filho da gente. Voltar com essa autonomia de mãe, porque essas conversações de hoje tá tirando muito a autoridade de um pai e de uma mãe, essa questão de dar liberdade. E o que é que eu costumo sempre falar para os meus filhos? Até eu tenho um de 27, eu costumo falar para ele: eu antes de você nascer eu já estava no mundo, então eu sei um pouco mais que você. Sim. Então receba minhas orientações, que ninguém mais nesse mundo quer seu bem do que eu. E eu falo isso muito para os meus filhos. E a gente tem que ensinar sobre honra, né? Eu até uso sempre o versículo que fala: honra o teu pai e tua mãe para que você vá bem na vida. Então, o primeiro passo para você que quer ir bem na vida em qualquer coisa é honrar teu pai e tua mãe. Porque ali são eles que têm um poder de bênção e, digamos, de maldição. Exatamente. Então, honra o teu pai e tua mãe. Não é o colega, não é a mãe do colega, não é o tio. É o seu pai e sua mãe. E a gente precisa falar isso com os nossos filhos, com os adolescentes, com as crianças, que elas são soltas. Exatamente. Tem crianças de 7, 8 anos batendo na porta do banheiro, a porta de casa. E o pai não consegue domar uma criança de 7, 8 anos. Onde, gente? É triste quando a gente visualiza uma situação dessa, né? E o que os pais, Marta, eles podem fazer para evitar que os filhos sejam expostos, né, a essa adultilização digital ou conteúdos nocivos, né? Olha, a primeira coisa é conversar sobre o que pode e o que não pode. E tem hoje inúmeros aplicativos que você filtra o conteúdo que o seu filho pode ver. Então, assim, baixa um aplicativo de proteção, que aí você começa a filtrar, já vai ter, ali já é um filtro que o seu filho vê. E você tem que estabelecer o horário de jogar. Ninguém joga antes de dormir, ninguém usa telefone durante as refeições. Tem o tempo para você usar isso daqui. Então, assim, é a conversa e começar a estabelecer regras de tempo, de horário. Dia de estudo, no dia de semana, não vai usar só um pouco, tal horário. E procurar mesmo saber. Esse jogo, acho que é Roblox, né? Que eu vejo muitos adolescentes e Free Fire. E aí, do outro lado, tem pessoas. E eu vi uma jornalista, tem até um vídeo dela no Instagram. O que ela fez? Ela entrou acho que no Roblox, e com uma identidade como se ela tivesse 13 anos. Aí ela mudou a voz dela para uma voz infantil. E ela entrou numa dessas salas e só tinha homens. E logo veio um e perguntou qual a idade dela. E ela respondeu: eu tenho 13 anos. E aí ele começou a aliciar, né? A falar: você não quer ir para uma sala privada que esteja só eu e você? Então, assim, só que era uma jornalista. Ela estava ali justamente para isso, para mostrar o perigo que é uma criança e um adolescente. E ela fingiu: mas eu não sei. Ele: não, eu não... Aí, tipo assim, já iniciou um conteúdo, uma fala totalmente sexualizada, erótica. Então, poderia ser realmente uma menina de 13 anos, uma menina de 14. Então, se ela não tem instrução, se ela não tem conhecimento, lá vai ela para uma sala mais reservada, lá vai ela, às vezes, expor, mandar uma foto íntima, né? Então, assim, é o cuidado mesmo. São olha, com quem você está falando? De pedofilia, né? Por trás de muitos jogos, por trás de muitas coisas. E falar: olha, nem sempre aquela pessoa que você vai estar falando realmente é aquela pessoa. Às vezes vai mentir o nome, vai mentir a idade, de onde está, porque não tem como você saber. Então, não passe o seu endereço, não passe o nome da sua escola, não passe o seu telefone pessoal, não dê informações da sua vida privada para essa pessoa. E se tiver já um assunto muito estranho, que já esteja te incomodando, já bloqueia, já conta para o seu pai, já conta para sua mãe, sai dali, foge. Então, a gente precisa dar esse ensino para as nossas crianças e adolescentes. Existe uma idade mínima adequada aí para introduzir o uso da internet, né, de forma responsável? Olha, primeiro assim, rede social, acho que o Instagram você pode ter a partir dos 13 ou 14 anos, se eu não me engano, é 12. Eu acho que a primeira coisa é você estabelecer a idade permitida. Para você ter um Instagram, você tem que ter uma idade mínima, se eu não me engano, é
não sei se é 14 anos, mas vamos supor que isso é 14. Então, seu filho não pode entrar numa rede social e colocar uma idade que ele não tem, um ano de nascimento que não é dele, porque você está ensinando ele ali a mentir, a burlar as coisas. Então, assim, esteja nas redes sociais de acordo com a idade que permite. O Facebook, eu creio que é 18 anos, então a criança, adolescente não pode ter Facebook porque ele não tem ainda 18 anos. E às vezes tem pai que cria um Instagram para o filho e tem que monitorar, você não pode deixar seu filho ali. Ali os pedófilos estão usando códigos, a gente viu o vídeo do Felca, né? Eles estão usando códigos, usando frases para criar essa rede de pedofilia. Então, você não quer a foto do seu filho exposto num canal, numa rede de pedófilos. Exatamente. Então, é todo cuidado. E o celular, uma criança pequena de 7, 8 anos, 9 anos ganhando celular, eu acho que é desnecessário. Totalmente desnecessário. Então, assim, eu acho que lá pela adolescência ele pode ganhar um telefone e aí tudo controlado, tudo ali sob supervisão e controlado. Mesmo quando fez 15, 16, você ainda pode estar ali controlando, observando, porque essa idade também é uma idade perigosa para pedofilia, para prostituição, para várias outras coisas. Com certeza, é uma série de situações que a gente Sim. presencia, né? E é muito triste e a gente não quer ver o filho da gente entrar numa situação dessa. Com certeza. E até enquanto a gente vê a dos outros, já é triste presenciar aquilo ali, Sim. enquanto mais se a gente vivencia isso. Então, vamos dar limite, né, para os nossos filhos e orientar. Vamos ser pais mais bravos, mais maus. Mais presentes, mais Isso. não é não. Não é né? não. Se impor de verdade, não dar Sim. essa liberdade, porque é uma forma de proteger os nossos filhos contra esse mundo que está aí tão aberto, tão escancarado e de acesso fácil a eles, né? E o que você diria para alguém que quer recuperar o controle, né, sobre a sua vida digital, tanto adulto como crianças, porque a gente sabe que tem crianças que já estão viciadas e os pais perderam totalmente ali a autonomia com esses filhos, perderam o controle. Quando tentam aí voltar atrás, nossa, tem criança fica bem que você vê bem difícil. pequena, até criança de 2 anos que o pai tá lá com a tela, quando o pai tira a tela, já chora, já birra. Nossa, porque, eu vi um vídeo desse, eu né? fiquei assim, assustada com aquilo ali. Sim. Eu disse, gente, como é que pode? A criança chorou horrores, era uma criança que nem andava ainda. Isso, porque vicia, né? A dopamina, Viciada, sim. o sentimento ali de bem-estar, de prazer, de recompensa. Isso é muito pessoal, essa questão de você trazer o controle, mas às vezes é preciso tirar. Passar por aquilo ali, pelaquela fase de detox, de limpeza mesmo. Tirar. Apresentar outras atividades. Apresentar né? isso. Aí você tem tantas coisas que você pode fazer com a criança, só que hoje em dia os pais não querem muito educar, às vezes não tem muito tempo, mas tem livrinhos de pintura, tem alguns filmes que são educativos, parquinho, desenho, e até mesmo as crianças devem dormir um pouquinho mais, né? Porque as crianças estão dormindo muito tarde, isso também influencia crescimento, desenvolvimento, Exatamente. inteligência, é um dos tudo. prejuízos que a luz azul da tela, tanto do notebook como do celular, traz, prejudica a visão, Sim. tira o sono. Deixa a mente né? cansada, então aquela criança às vezes não dorme bem porque ela tem um excesso de tela. Prejudica na Então escola a criança que já está também. viciada, de repente o pai procurar uma terapia, procurar algo alternativo para aquela criança e tirar mesmo aquela coisa, porque se aquilo ali te faz mal, você tem que tirar aquilo da sua vida por um tempo até que você aprenda a usar aquilo e saber que o celular não é a coisa mais importante da tua vida. Que o celular, ele é útil, sim, mas não é o ar que você respira, não é o seu tudo, né? Não, é um objeto que eu preciso, que eu faço bom uso dele, mas ele está nesse momento aqui. E quando eu precisar, eu vou utilizar. Eu vou ter o meu momento. Eu gosto de ver, adoro ver vídeo de academia, vídeo de receita. Eu só saio salvando tudo. Fazer, eu não faço, mas eu tenho 50 mil vídeos de receitas. Então, assim, mas eu também me policio para não exceder em tempo. Eu trabalho com comunicação, então marcando entrevista, vendo entrevista, texto, legenda, post. Usa muito como ferramenta de trabalho, usa bastante. O tempo inteiro a gente usa, tá ali. Às vezes eu brinco eu brinco, mas é sério, às vezes eu faço gestão de resposta, porque tem tantas mensagens que eu tenho que tirar um tempo para responder, para as nossas demandas a gente recebe todas
É o normal celular, de quem trabalha na área da comunicação, a gente recebe tudo por aqui, a gente resolve tudo por aqui. Então, tem a parte do trabalho, aí tem a parte que já fica muito porque trabalha. Aí tem a parte que a gente fica para interagir. Então, a gente tem que se controlar. Não, nesse momento aqui eu não vou usar na refeição, não vou usar 1 hora antes de dormir. E aí a gente vai tentando se policiar, porque senão também a gente se perde. Se para criança e adolescente é difícil, pra gente também é difícil. Com certeza, é muito difícil. Principalmente porque a gente usa muito pro trabalho, né? Sim. Então, que dica, que mensagem você deixa para a gente já finalizar o nosso bate-papo para as famílias, para os jovens que estão nos acompanhando agora, você também que está nos acompanhando, você pode compartilhar. Eu sei que tem muitas famílias que passam por essa situação, né? Jovem, muito tempo na frente da tela. Eu também fico, eu não vou mentir. E eu tento, assim, também muito me controlar. Porque quando até muitas vezes lembra, questão do a gente trabalho, já volta, né? Nossa, tá demais, vou parar. Isso. Porque eu noto também que quando eu uso demais o celular, minha vista fica embaçada. E cansada, né? E cansada. E tira o sono. Tira o sono, sim. Então, fica a dica da nossa jornalista Marta Gardeni, que é um prazer te receber aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse nosso bate-papo e compartilhe essa informação com as famílias, porque eu sei que tem muitas famílias que a gente vivencia isso, né? Todo dia a gente está na era digital, então a gente usa muito as redes sociais, a internet, mas não vamos deixar ser usados por ela. Né? O conselho e o recado que eu daria para os pais e até para os adolescentes é esse: tenha domínio, não deixe ser dominado, usado pelo celular, pelas redes sociais, pela internet. Procure ter uma vida saudável, sair, frequentar pracinha. Nossa cidade tem tantas praças, tem tanto verde, tem tanto lugar que você pode se divertir, só ficar curtindo um ventinho, né, a natureza, tudo aquilo que aparecer para você, que te agredir, que te constranger ali, um comentário, uma frase. Às vezes chegam pessoas desconhecidas e elogiam, você é linda, essas coisas todas. Se você deixar, às vezes você se envolve numa conversa e ali já tem uma intenção de um adulto, de uma pessoa. Então não fale com estranhos. Se você não fala no estranhos no dia a dia, também não fale com estranho nas redes sociais. Pior ainda, né? Você não sabe quem está do outro lado. Qual a intenção da pessoa. Então, assim, se resguarde, entenda que nem tudo que é postado é verdadeiro, a gente tem filtro, é um recorte da realidade. Então, muita gente tem necessidade de mostrar uma vida perfeita, mas a vida nem dos milionários, de ninguém é perfeita, todo mundo tem problema. Então, assim, não se compare. Respeite sempre para os adolescentes, né? Respeite sempre pai e mãe, e a gente sempre quer o melhor dos nossos filhos. Com certeza. Então, tudo que a gente faz é para o bem. E os pais, sejam os pais mais presentes e pais mais bravo mesmo, né? Porque meu filho fala, mãe, é muito brava. Mas eu falei assim, tem que ser brava, porque hoje em dia os pais estão muito negligentes com as coisas, querem ser amigos. Eu falo, pai não é amigo de filho, pai é pai. Logicamente que tem momentos na vida que a gente tem que ser amigo, ter uma postura de amizade, mas no geral, pai não é amigo. Eu falo pra ele, meus filhos, eu não sou sua amiguinha. Eu sou sua mãe. Porque às vezes amigo passa a mão na cabeça, deixa fazer as coisas erradas e tá vendo você pro buraco, o amigo deixa. Agora, pai não. Você tem que ter posicionamento de pai e de mãe, que instrui, que corrige, que exige, que dá limites, que vigia, que controla muitas vezes. Sim, você controlar o que o seu filho faz nas redes sociais, você não vai deixar ele traumatizado. Não, ao contrário. Lá no futuro ele vai te agradecer. Então você, não é um pai controlador, é um pai cuidadoso. E é isso que a gente precisa, de pais cuidadosos. Que você vê, nossa, ele tá naquele joguinho. Não, mas coisa de criança, coisa de adolescente, de menino, deixa. Depois, quando daqui um tempo passa, daqui um tempo talvez nem exista. Daqui um tempo, a gente não sabe. Aquele caso lá que o adolescente matou o pai, a mãe e o filho, que chocou todo mundo. De repente, quantas vezes a mãe falou, não, depois muda. E esse dia nunca pode chegar. Porque aí ocorre alguma coisa que, infelizmente, é fatal. Porque a gente sempre acha, não, amanhã melhora. Não, se eu não tomar minha atitude hoje, se eu não corrigir hoje, amanhã pode ser muito tarde e nem existir. Exatamente, isso é um perigo. A gente está propício a isso no nosso dia a dia, sim, ainda mais com essa questão de dar liberdade aos nossos filhos. A gente tem sim que impor limite,
ter moral, não perder essa moral. Isso é questão de valores, né? Valores familiares. Honra teu pai, honra tua mãe. E vocês escutem o pai e a mãe de vocês, porque a gente tem uma vivência muito antes da de vocês virem ao mundo e a gente só quer o bem, Com né? certeza. A gente protege do mundo. E é isso. Às vezes a gente é vista mãe chata, mãe que fica ali brigando por alguma coisa, é porque não quer que aconteça nada de mal. Sim. E a gente orienta e dá aí esse recado para que a gente, cada vez, até como pais também, se imponha, né? Se imponha, dando regra, dando limite aos nossos filhos para que não venha acontecer o que a gente vê nas redes sociais que tem acontecido aí, tem chocado muitas famílias, né? Isso mesmo. Marta, muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, por falar de um assunto tão importante que eu acho que nunca esgota. Sim. Porque sempre tem alguém para ouvir, sempre vai ter um problema. Com certeza. E é uma coisa atual, a gente não tem como fugir da rede social, a gente não tem como fugir do uso do celular, mas tem como a gente fazer o bom uso para não sermos usados e para depois a gente não estar pagando uma conta por falta de cuidado mesmo. Exatamente. Lá na frente não ter consequências drásticas e vamos fazer o uso consciente da internet, das redes sociais. Fica aí o alerta mais uma vez. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. E a você, Marta, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima.